Vamos lá. Gente, primeiro é um desafio tremendo. E a gente estava brincando lá agora que, se possível, né? Se fosse possível imaginar João, se fosse possível imaginar João, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, olhando para nós hoje, lá de cima, e falando assim: eu quero ver agora, Jubá, quero ver agora você falar do Apocalipse, uma introdução em 30, 40 minutos. É muito difícil, gente. Então, eu vou pedir a permissão de vocês, porque hoje a gente vai ter que fazer, quem é da época de escola dominical, hoje nós vamos passear um pouco sobre o Apocalipse, mas eu tentei transformar de uma forma quase que de aula, é mania de professor, né? Eu e o Robson a gente está aqui, mas assim, para tentar dar essa introdução ao livro, porque na verdade nós começamos essa série hoje. A série vai falar muito mais as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, então vai ser ali mais o começo. Só que conversando entre nós, os pastores, nós decidimos fazer primeiro uma introdução ao livro. Então hoje eu passo para vocês, agora de manhã, uma introdução ao livro. À noite eu passarei a vocês uma introdução às cartas às 7 igrejas. E a gente vai tentar entender o que significa então essa questão do livro, das cartas. E aí a partir do domingo que vem, então nós vamos começar uma mensagem para cada igreja, para cada carta. E aí eu volto numa das cartas também para poder conversar com vocês. Então nós os pastores, nós nos dividimos lá na escala, e aí nós vamos passar então essa série que nós chamamos de Fator Patmos, porque se você lembrar, João estava na ilha de Patmos. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, hoje é uma introdução, e nós começamos essa introdução então rapidamente falando, né, sobre que vocês já estão acostumados, quem escreveu. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia já em Apocalipse, no primeiro capítulo. Apocalipse, você pode deixar ela aberta ali, no capítulo 1. Porque desde o início, já mostra que essa carta, esse livro foi revelado ao apóstolo João. Na verdade, por 4 vezes aparece isso, né? Ele se apresenta como o autor desse livro. Desde o início, então, capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, primeiro versículo, de cara. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Antes ainda em caráter de introdução, porque o propósito dessa carta não é simplesmente revelar o futuro. O propósito dessa carta não é a gente ficar arrumando esquema para ver qual é a data, quando vai acontecer, como muitos pastores já tentaram fazer. O propósito dessa carta é encorajar os fiéis, encorajar os salvos, encorajar a igreja, para ficarem firmes, para perseverarem diante das perseguições. O propósito do livro de Apocalipse é mostrar justamente a vitória do nosso Senhor Jesus, é mostrar a soberania do nosso Senhor Jesus. E aí a gente já começa a conversar algumas coisas mais técnicas, porque algumas pessoas olhavam para o Apocalipse como uma interpretação do passado. É aquilo que aconteceu, porque você sabe, quando os autores escreveram a Bíblia, eles não tinham noção do que eles estavam escrevendo a Bíblia. Isso é importante a gente lembrar. Eles não tinham noção que eles estavam escrevendo palavra de Deus. Eles eram inspirados por Deus, mas eles estavam escrevendo cartas. Deus mandou revelar, ele estava escrevendo uma carta. E naquela época, então, quando eles escreviam, eram fatos que estavam acontecendo. E eles linkavam esses fatos que estavam acontecendo, que ocorriam na época. Por exemplo, quando no Antigo Testamento vai falar sobre Satanás, sobre Lúcifer, ele vai trazer a menção 2 reis que tinham na época.
E como esses reis estavam acabando com tudo, e aí faz essa ligação dos reis da época, atuais, com o Satanás. Quando Daniel vai falar do anticristo, ele fala de um rei da época, Antíoco Epifânio, e ele faz essa comparação de um rei tirano, que entra no Santo dos Santos, que você sabe que o porco era um animal imundo para os judeus, e ele entra no Santo dos Santos e sacrifica um porco em cima do altar da aliança. Então assim, era um negócio completamente absurdo, e ele faz essa comparação, falando desse rei, para falar sobre o anticristo. Quando chega no Apocalipse, é semelhante. Existia uma perseguição absurda de Nero, um martírio absurdo, um massacre entre os cristãos, nessa época. Depois de Nero, veio o que eles chamavam do novo Nero, que era Domiciano, e aí era uma perseguição ferrenha, e eles escrevem isso. Então tem gente que olha para o Apocalipse como fala assim, isso já aconteceu. Isso já aconteceu, ele está falando só do passado, e aí... E tem gente que vai olhar para o Apocalipse como só o futuro. Não, Apocalipse é a revelação do futuro, são as coisas que ainda virão. E aí joga para frente e também não utiliza. Nós queremos olhar para o Apocalipse como algo que serve para nós hoje e que serve também para o futuro. Porque o livro de Apocalipse era usado para incentivar, para motivar os cristãos, diante de perseguição, diante de uma época difícil, diante de uma dificuldade tremenda, mas encorajar os fiéis a resistirem firmes na perseguição. Sabedores, cientes, olhando esse livro com esperança de que a vitória do Senhor é certa. O livro de Apocalipse vai mostrando a vitória do Senhor em todos os nossos inimigos. Vai trazendo essa soberania, essa destra fiel, controlando tempos, épocas e vencendo todos os nossos inimigos. Todos os inimigos que se levantam para matar os cristãos, para perseguir os cristãos, para querer acabar com tudo que a gente crê, o Senhor Jesus vem e os derruba um a um. Então a gente precisa entender isso. Outra coisa que a gente precisa entender é que o livro é cheio de símbolos, cheio de números, mas esses símbolos e números não é para a gente ficar tentando descobrir como se fosse, puxa vida, o que é isso? Porque não tem nada demais, e eu não quero te decepcionar, porque, por exemplo, quando você olha o livro de Daniel no capítulo 2, tem uma visão, um sonho de uma estátua, e se você lembrar lá, não vou gastar tempo com isso, mas era a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E quando vai para a interpretação dessa visão, dessa estátua, era nada mais do que impérios, reis, nações que se sucederiam no tempo e na história. Então era a cabeça de ouro, Nabucodonosor, a Babilônia, depois o peito de prata, era a ideia de os medo-persas, o ventre de bronze, os ventres de bronze que era o Império Grego, Medo-Persa, depois o ventre de bronze era o Império Grego, e depois as pés de ferro era Roma. Então eram nações, diante de uma visão, de um sonho, de uma estátua. Depois, se você continuar lendo o livro de Daniel, ele vai falar sobre um urso, sobre um leão, sobre um leopardo que corria e não encostava no chão, sobre um urso que andava em duas patas na lateral, não era duas patas, eram duas patas na lateral. E todas essas visões e sonhos eram reis, eram imperadores. Era Alexandre o Grande, que era um chifre, Alexandre o Grande, que se quebrava e vinha 4, e depois nós vemos na história que quando Alexandre o Grande cai, vem 4 generais. Então eles têm essa visão, era comum na época, essa descrição, essas visões, esse jeito de escrever em alegorias, em símbolos, em números, mas quando eles vão para a interpretação, são generais, são governantes, são líderes. Então, para a gente desmistificar um pouco esse caráter místico, do livro de Apocalipse, porque muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse, porque eu não vou conseguir entender isso. Agora, eu não consigo imaginar um livro da Bíblia que não é para a gente ler. Bíblia é a palavra de Deus, e Ele deixou revelado para nós, para a gente entender, para a gente conhecer, para a gente saber das coisas, para a gente edificar a nossa fé, para a gente ter esperança. Então o livro do Apocalipse, literalmente, é a ideia de revelação
São duas palavras gregas com a ideia de dentro para fora e de revelar. É literalmente assim, descortinar, revelar. Eles tiraram de dentro e revelaram para fora. O livro de Apocalipse é um livro para ser lido, para ser estudado, para ser conversado. E a gente ouve tão pouco sobre ele. Até nós próprios pastores fazendo assim, a gente foge dele muitas vezes de pregar, porque fica o negócio, puxa vida, mas o que o pessoal vai entender? Como é que eu vou explicar? Então, vamos desmistificar um pouco. Isso aqui é para ser conversado, isso aqui é para ser estudado, é para ser lido. É claro que vai ter algumas coisas de simbologia, e a gente vai ter que estudar mais a fundo, que não vai dar tempo aqui. Eu tenho um curso de 6 meses sobre Apocalipse, que eu já dei em escola dominical, e eram 6 meses de aula para perguntar, tá? Então não vai dar para eu traduzir 6 meses em 30, 40 minutos. Então eu quero conversar algumas coisas com vocês, e vão passando. Mas é interessante essa questão da simbologia. Por exemplo, quando você pega a questão dos números, o Apocalipse vem com algumas seções de 7. Se você pega o livro de Apocalipse, são 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, os 7 chifres e 7 olhos, as 7 trombetas, 7 trovões, 7 sinais, 7 coroas, 7 pragas, 7 bacias de ouro, 7 colinas, 7 reis. Olha que interessante. Então são várias seções de 7. E o que muitas vezes a gente não entende é que essa seção de 7 não é simplesmente uma ordem cronológica. Porque quando a gente tenta interpretar assim, fica difícil, como que você vai encaixar tudo? E na verdade, muitas vezes, essas várias seções de 7 estão falando da mesma coisa, mas de um aspecto diferente. É que na teologia, na hora da interpretação, ele chama de um paralelismo progressivo. Então, de repente, está falando do 7, o próximo 7, ele vai falar da mesma coisa, só que num outro aspecto. E aí o próximo 7, ele vai falar da mesma coisa ainda, só que de um outro ponto de vista. Então, por isso que muitas vezes a gente confunde. Mas só para você entender como ele usa essa questão dos números, da simbologia, para explicar coisas básicas, que é o que vai acontecer e o que está acontecendo. Porque quando João fala, nós só nessa introduçãozinha aqui, quando ele diz assim, ele está mandando escrever, e a partir do versículo 4, então, João, as 7 igrejas da província da Ásia. Então ele escreve a essas 7 igrejas. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Nessa saudação que ele já traz uma saudação e uma doxologia, e daí a gente vai falar sobre isso, mas ele já começa com essa ideia de graça e paz, que é a saudação e oração da igreja primitiva. E quando ele diz graça e paz, ele está dizendo graça e paz a uma igreja que sofria uma terrível perseguição. Ele está saudando essa igreja com graça e paz, uma igreja que tinha morte para tudo quanto é lado. Era um massacre nessa época da perseguição, no final do reinado de Nero e depois do Domiciano. Era um massacre. E ele traz graça e paz da parte de Deus, daquele que é, que era e que há de vir. Ele já está anunciando a graça e a paz do Senhor Jesus sobre vocês, e é o próprio Deus que traz essa graça e essa paz para vocês, que estão passando por uma perseguição ferrenha. É interessante a gente trazer aqui, quando ele revela isso, ou Deus manda ele escrever as 7 igrejas, o que seria isso? Basicamente, gente, por causa do nosso tempo, a interpretação do que seriam as 7 igrejas, e à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas são igrejas de todos os tempos, de todas as épocas, até a volta do Senhor Jesus. Então tem vários tipos de interpretação sobre isso. Tem gente que acha que é em ordem cronológica, então a primeira igreja seria o primeiro tempo, depois a segunda igreja, o outro tempo após os apóstolos, a outra igreja seria o tempo. Não, nós cremos que a carta às 7 igrejas significa todas as igrejas em todos os tempos, desde a morte e ressurreição de Jesus, quando ele inaugura esse reino, até a sua volta. Toda a igreja,
todos os salvos. E quando eu falo de igreja, não é só a igreja local, mas todos os salvos. Vocês vão perceber isso com relação, e a gente vai falar muito sobre isso com relação à cidade. Ele não manda uma igreja local, ele manda a igreja que se encontra na cidade de Tiatira, na cidade de Pérgamo, na cidade de Éfeso, na cidade de Filadélfia. Então ele manda a carta a essa igreja, sem placa, sem prédio, sem um encontro só de um grupo de pessoas, mas a essa igreja, a noiva, que se encontra e espera a volta do cordeiro, a volta do noivo na cidade. Então por isso, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que uma dessas igrejas somos nós. A gente vai ter que se identificar com o que está acontecendo. Nós precisaremos fazer uma leitura do nosso tempo. Nós precisaremos fazer uma leitura da nossa saúde espiritual. Nós precisaremos ouvir o conselho e a advertência e a exortação do Senhor Deus à nossa igreja, e entender também qual que é o conselho que Ele está dando. Façam isso ou façam aquilo. A gente vai precisar discernir isso, e que esse tempo seja um tempo de discernimento para nós, porque daí Ele vai apresentar Jesus, e é isso que eu quero conversar com vocês. Mas Ele vai apresentar Jesus como o testemunha fiel, como primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, com aquele que salvou e trouxe a libertação. Ainda na saudação, Ele vai tratando a gente como reinos e sacerdotes. Ele nos libertou dos nossos pecados, versículo 5, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder, para todos sempre. Amém. É difícil a gente colocar isso em breves palavras, porque quando a gente fala de reino e sacerdote, a gente teria que ir para o tabernáculo, para entender qual era o papel do sacerdote, qual era a figura do sacerdote, o que ele representava, para a gente entender como fala em 1 Pedro: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdotes reais. Mas a ideia, resumidamente, é que você vai lembrar que na época do tabernáculo e depois no templo tinha o santo lugar e uma cortina que separava do santo lugar ao santo dos santos. E nesse local, o santo dos santos, onde havia a arca da aliança, onde ele fazia o sacrifício para perdão dos pecados, só entrava o sacerdote. E esse sacerdote entrava uma vez por ano para fazer essa expiação, para fazer esse perdão dos pecados de toda a nação. E ele entrava amarrado por uma corda cheia de sinos, porque se ele entrasse em pecado, ele morria, ele era fulminado na hora. E aí esses sinos, por quê? Porque enquanto ele estivesse se movimentando, os sinos soavam. E se por acaso ele entrasse em pecado e morresse, os sinos iam parar. Eles davam uma puxadinha para ver o que acontecia. Eles não podiam nem entrar para resgatar, eles tinham que puxar na corda para tirar o corpo daquele sacerdote. Então tamanho era o significado de santidade, tamanho era o significado dessa presença de Deus, que ninguém conseguiria entrar na presença de Deus em pecado sem ser fulminado. E o interessante é que dentro da Arca da Aliança, não vai dar para falar tudo, mas depois você pode assistir uma live, canal Palavra do Pai, você pode assistir uma live sobre a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança continha lá dentro 3 elementos, que era a ideia da vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. E resumidamente o que significava é que o povo rejeitou a vara de Arão como a direção de Deus, rejeitou o maná como a provisão de Deus, e rejeitou as tábuas da lei como os mandamentos de Deus. E se você lembrar, em cima da Arca da Aliança tinham 2 querubins, que as asas se tocavam e eles olhavam para baixo. Quando eles olhavam para baixo, era como se fosse dizendo, Deus olhando para a nação de Israel, olhando a rejeição da nação de Israel, que rejeitou a direção de Deus, vara de Arão, rejeitou a provisão de Deus, o maná, e rejeitou os mandamentos de Deus, as tábuas da lei. Mas a tampa dessa Arca da Aliança, a tampa se chamava propiciatório. Literalmente no hebraico, local onde a ira de Deus é apaziguada. Porque quando Deus olha para o pecado da humanidade, quando Deus olha para a rejeição do povo de Israel, antes de chegar na rejeição, Ele vê o sangue do Cordeiro, porque era ali que o sangue do Cordeiro era imolado.
Então ele olha para baixo e ele não vê a nossa rejeição, ele não vê o nosso pecado. Quando ele olha para a humanidade, ele não vê os nossos feitos errados, as nossas cabeçadas, quando a gente vira as costas para o Senhor, mas ele olha o sangue do Cordeiro derramado. Quando Jesus te vê, ele vê o sangue do Cordeiro derramado sobre a tua vida. Por isso toda a culpa é levada. Por isso que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus, porque o sangue nos purifica de todo o pecado. Eu queria conversar, por isso que ele diz, né, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Mas eu preciso avançar. Hoje acho que eu vou ficar que nem o Guto, né? Eu preciso olhar e falar, gente, como que eu vou conseguir encaixar tudo isso? Não, ainda temos tempo. Tem tempo até para beber uma água. Mas vamos lá, eu queria falar com vocês hoje então sobre 3 temas que ele vai falar em Apocalipse, 3 características que ele coloca no Senhor Jesus e 2 reações. Eu coloquei 3 reações, depois vai estar errado no slide, mas tudo bem, são 2 reações. Mas são 3 temas, 3 características e 2 reações. Os 3 temas essenciais do livro de Apocalipse se encontram no versículo 9. E a gente continua então a nossa leitura. Paramos nessa doxologia, quando ele fala a ele toda glória e poder para todos sempre, amém. Versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Para você que não sabe o que é Patmos, que a gente colocou o fator Patmos, Patmos era uma ilha onde era uma prisão romana. Era uma prisão romana. E João foi para lá por causa dessa perseguição, por conta do evangelho. E quando o prisioneiro ia para lá, ele não era só sentenciado a ficar lá para o resto da vida. No final, quando cai Domiciano, João é libertado, mas ele perde todas as suas posses, todos os seus bens, todo o seu nome. Se ele sair de lá, porque a ideia era nunca mais sair de lá, ele só sai porque o imperador cai, mas se ele sair de lá, ele sai sem nada. Literalmente, João passa por isso. João, ele está preso, exilado na ilha de Patmos, e ele então tem essa revelação. Mas Apocalipse 1:9 diz então, falando sobre isso, que ele é companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. E é sobre esses 3 temas que eu quero começar: sofrimento, reino e perseverança. Apocalipse vai falar sobre isso. Primeiro, sobre a ideia do sofrimento. Se você pegar a igreja de Esmirna e a igreja de Tiatira, e depois a gente vai olhar com calma, os pastores vão falar, cada um de uma igreja, vai falar sobre esse sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento para o cristão não é algo que a gente tenta fugir, porque na verdade o sofrimento é garantido. Nós vamos passar. Se você pegar João capítulo 16, na verdade desde o capítulo 14, 15 e 16, o Evangelho de João, 14, 15 e 16 é quando ele explica sobre o Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele vai explicar sobre o Espírito Santo. Eu preciso ir, mas o Consolador vai ficar. Eu preciso ir, mas eu vou deixar o Conselheiro. E o 14, o 15 e 16 do Evangelho de João é ele explicando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre tudo que o Espírito Santo faria em nós e através de nós, apesar de nós. E quando ele chega no final do capítulo 16, que ele está falando sobre o Espírito Santo, aí diz assim, eu escrevi todas essas coisas. E a gente pensando, no tempo atual, Jesus falando sobre o Espírito Santo, uma pregação sobre o Espírito Santo, em 3 capítulos inteiros do Evangelho de João. Eu escrevi todas essas coisas para que vocês sejam poderosos. Eu escrevi todas essas coisas para que vocês bombem na cidade de Marília. Eu escrevi todas essas coisas para que a igreja seja cheia de sinais e maravilhas. Não, ele diz assim, eu escrevi todas essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo vocês terão aflições. Ele não fala se possível vocês terão aflições.
Ele não fala, talvez você passe, alguns que forem desobedientes passarão por aflição. Ele não fala isso. Ele não fala, se você andar na linha, mas se você desobedecer, você vai passar por aflição. Ele não diz isso, ele fala, nesse mundo é garantia, é certeza. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Apocalipse. Tem de bom ânimo, eu venci. É isso que a gente pode olhar no livro do Apocalipse, é essa certeza de que Ele bate um por um dos nossos inimigos. Ele derrota um por um dos nossos inimigos, por mais que tenhamos aflições, por mais que passemos por dificuldades, sofrimento, luta, porque faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa história. Nós cantamos aqui a última canção falando sobre essa graça, esse amor de Deus que larga as 99, e aí eu subo aqui sempre chorando, e aí vocês falam assim, cara, mas esse moleque chora, choro mesmo. Meu sogro fala assim, esse era um moleque chorão, ele me chamava de Jeremias, o profeta chorão, mas eu ainda não me acostumei com essa graça do Senhor Jesus, não me acostumei, eu não me acostumo com esse ousado amor de Deus, que com tudo que eu já fiz, talvez eu mesmo viraria as costas para mim, e Ele me bota onde me bota de novo. É ousadia do Senhor. E eu não me acostumei ainda, mesmo depois de já 4 anos servindo vocês, há 4 anos servindo essa igreja, e me apaixonando cada dia mais por ela, me apaixonando cada dia mais pelo ministério, me apaixonando por estar onde eu estou, e apaixonado por fazer o que eu faço, mas eu ainda não me acostumei com essa graça do Senhor Jesus que me coloca onde eu estou. Porque a gente passa por lutas e dificuldades. Mas como escreve Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer, tendes por motivos de toda alegria ao passares por várias provações. Gente, que loucura. Tendes por motivo de toda alegria ao passares por várias provações. Só escreve isso quem é doido. E ele diz assim, mas não, você precisa entender o contexto, porque a prova da vossa fé produz perseverança. Apocalipse. E essa perseverança deve ter ação completa, para que vos tornei perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí você fala, mas puxa vida, como que eu vou ter alegria na perseverança? Ou no sofrimento? Como que eu vou ter alegria em passar por vários sofrimentos? E a palavra no original aqui é a ideia de multiforme, multicolorido. Todo e qualquer tipo de sofrimento. Todo e qualquer tipo de sofrimento. Você fala assim, puxa, mas doença tá ali. Ah, mas a enfermidade tá ali. Tentação tá ali. A ideia de todo e qualquer tipo de sofrimento. Tiago vai dizer, tendes por motivo de toda alegria passados por várias provações. Mas a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vos torneis perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu fico imaginando o que significa perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando eu lembro dessas características, me vem Jesus à mente. Quem que é perfeito? Quem que é íntegro? Quem que é nada deficiente? É Jesus. Então ele está dizendo, você pode ter alegria, porque a prova da sua fé, se produzir em você o caráter de Jesus, dá para se alegrar. Não se alegrar no sofrimento, lógico que não. Não se alegrar na dor, está doendo, machuca, incomoda. Mas se essa dor, se esse sofrimento, se esse momento de tribulação produzir em cada um de nós o caráter de Cristo, eu consigo entender, eu consigo me alegrar. Essa é a teologia do sofrimento. Quando Paulo fala no espinho na carne, 2 Coríntios 12, ele vai dizer, por favor, pelo amor de Deus, é como se ele tivesse, porque um judeu rogando por 3 vezes, se você lembrar, por 3 vezes ele pede, tira de mim esse espinho na carne. Quando o judeu roga por 3 vezes, é como se ele estivesse falando, pelo amor de Deus, tira isso de mim. E Jesus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí quando Paulo entende isso, ele pode dizer, então eu me alegro, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Apocalipse vai falar sobre isso, sobre essa teologia do sofrimento, sobre essa dificuldade da gente passar por tudo isso, mas a gente entender que em Cristo somos mais do que vitoriosos. É aquele texto que a gente diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente interpreta de uma maneira errada, porque a gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim, bateram no meu carro, não, Deus vai te dar um melhor. Crente é assim hoje.
Ai, me mandaram embora, perdi o emprego. Não, Deus está separando algo melhor para você. Deus vai te dar um melhor. Ai, eu perdi o emprego, tinha X de salário. Não, porque Deus vai te dar 2X. Gente, não tem nada a ver com esse texto. Esse texto não significa todas as coisas que cooperam para o bem, porque você vai ganhar coisa melhor. Se você ler todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, 28. Mas o 29 a gente esquece. Aos quais de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A gente não pode parar o versículo e falar, pronto, achei, tem que ler o 29. Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o 29 fala, mas ele quer produzir em você o caráter do mestre. Ele quer produzir você, para que você seja parecido com o irmão mais velho, para que você seja parecido com Jesus. Então, se a perda do teu emprego produzir em você o caráter de Jesus, mesmo que você não ganhe 2X, se a batida no teu carro, mesmo que você não ganhe um carro melhor, mas se aquilo produzir em você o caráter do mestre, aquilo cooperou para o teu bem. Saiba disso. Isso é o livro de Apocalipse. Não é para a gente ganhar mais. Ele vai falar sobre reino. E sobre reino é outro assunto que vai longe, mas eu só vou pincelar, porque vai falar a mensagem de João Batista. E quando a gente olha para a verdade, a mensagem de Jesus era: o reino de Deus está entre vós. Jesus não veio para falar da besta, Jesus não veio para falar do apocalipse, do anticristo, Jesus não veio para falar do diabo, Jesus veio para falar: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. Na verdade, esse é o assunto da igreja. A gente se perdeu no meio do caminho. Se você pegar o evangelho, se você pegar as mensagens de Jesus Cristo, quando ele estava entre nós, ele nem vai falar sobre sai do inferno. A igreja muitas vezes se limitou a isso. Gente, a gente precisa se converter, a gente precisa converter as pessoas, precisa sair por aí para as pessoas fazerem a oração, para as pessoas fazerem, a gente tem que fazer apelo. Não! O evangelho de Jesus não é sobre isso. O evangelho de Jesus não é para falar sobre o inferno, para trazer ou tirar as pessoas do inferno. O evangelho de Jesus é para dizer para as pessoas: o reino de Deus chegou entre vós. O reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus está em vocês. E a igreja é a sinalizadora, é a placa ambulante, é o outdoor na cidade de que o reino de Deus chegou. Por isso que a igreja é eclesia, equicaléu, os chamados para fora. A igreja não é para ficar dentro de si chamando um monte de gente para cá. A igreja é aquela que sai às ruas para sinalizar: o reino de Deus chegou. E aonde tem um reino, tem que ter um rei. Não existe reino sem rei. E aí a gente sai para o mundo para dizer às pessoas: gente, existe um rei. Existe um rei que te ama, existe um rei que pensa no pobre, no órfão, na viúva, existe um rei que pensa na casa dos aflitos, existe um rei que vai aos hospitais, existe um rei, ele quer dizer, ele ama você, ele te perdoa os pecados, e ele traz igualdade, ele traz justiça, ele traz paz e amor. Isso é a mensagem: o reino de Deus está entre nós. Porque a ideia da palavra Basileia, e depois era Basileia Tuteu, que é a ideia do reino de Deus, tem a ver com influência, tem a ver com ser agente de transformação aonde nós estivermos. Isso é o papel da igreja. O papel da igreja não é bolar entretenimento para a turma. O papel da igreja não é bolar um monte de programação para a turma ter tanto o que fazer dentro da igreja que ela não consegue olhar para o mundo. O papel da igreja é ser sinalizadora do reino de Deus no mundo. Por isso que Jesus ora: não peço que os tire do mundo. Eu não sei porque que a igreja até hoje tenta tirar todo mundo do mundo. A gente não tem que tirar as pessoas do mundo. Elas têm que se converterem, e a gente se junta aqui. Imagina um jogo de futebol, entre 45 por 45, são 90 minutos, e aí tem 15 minutos de intervalo. O que nós estamos fazendo aqui são os 15 minutos de intervalo, não é o jogo. Isso aqui não é o jogo, gente, a gente precisa entender isso. São os 15 minutos de intervalo, onde a gente para ouvir a voz do técnico, onde a gente para ajustar as posições. Cara, você está tomando nas costas, ó, se liga no atacante. Ó, nós precisamos fechar o meio de campo, porque o meio de campo nós estamos abrindo brecha. E aí eles estão entrando, eles vão fazer gol, a gente está fazendo gol contra, tem gente fazendo gol contra. E a gente para nesses 15 minutos para ouvir a voz do técnico, porque o jogo é lá fora. Esse é o nosso jogo. Esse é o verdadeiro. Só que a gente quer trazer aqui, a gente quer transformar esses 15 minutos dos 90.
A gente quer ficar dentro do vestiário porque é gostoso. A gente quer ficar dentro do vestiário ouvindo Jesus. A gente quer dentro do vestiário tendo tempo com Jesus. E aí o adversário fazendo gol e mais gol, ganhando de goleada lá fora. Porque a igreja se fechou nas suas quatro paredes. O reino de Deus tem a ver com dar autoridade de fato para quem já é de direito. Ele já é dono de tudo. É uma frase do Ariovaldo Ramos que eu gosto demais. Ele já é dono de tudo, mas a gente precisa transformar de alguma forma, de fato, aquilo que é de direito. Porque quando você fala, Deus é soberano sobre tudo, Deus reina sobre todas as coisas, reina. Mas por que tem tanta criança sofrendo abuso sexual infantil ainda? Por que tem tanta gente inocente morrendo? E eu estou lembrando disso porque ontem nós fizemos uma passeata, e quarta-feira agora vai até dia 18, é o dia do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E nós, como Água Viva, Terceira IPI, Primeira IPI, várias outras igrejas, a gente tem feito teve a passeata ontem, quarta-feira vai ter um evento ali na frente do McDonald's da Zona Sul, ali na Tiradentes. E depois a gente vai interceder pela cidade, 1 hora intercedendo pela cidade com relação a isso. E a gente olha e fala assim, então, mas se ele reina, por que tem tanta aflição ainda? Se ele reina, ele já reina de direito. Mas a igreja é aquela que vai fazer ele reinar de fato. Que a gente vai sair às ruas e dizer, o reino de Deus chegou, e esse reino se importa com a criança que é abusada. Esse reino traz voz a quem não tem voz. Esse reino se preocupa com as pessoas e com o sofrimento das famílias. Perseverança. Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão e perseverança nas orações. O livro de Apocalipse traz essa ideia, o apóstolo João fala sobre isso. Gente, nós vamos precisar perseverar diante das perseguições, diante das dificuldades. E aqui um breve parênteses, quantos de nós temos dificuldade de perseverança? Quando está tudo bem, a gente está firme, a gente está na igreja, quer ver uma coisa? Gratidão. Tem gente que acha que, eu sou uma pessoa grata. Por quê? Porque você recebe uma bênção do Senhor e você fala obrigado. Você come uma pizza com a turma e na hora de sair você falou obrigado. Alguém te dá um presente para você ir num retiro que você não tinha condição, ou pagar uma programação da igreja que você não tinha condição, pagar uma vida vitoriosa, e você fala, puxa, obrigado. Você agradece. Isso não é gratidão, gente. Isso é educação. Isso é educação. Gratidão é quando está tudo mal, quando o teu salário acaba, que aí você fala, Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo de errado? Quando as coisas apertam, quando batem no teu carro, quando você precisava viajar no dia seguinte para vender, e você fala, puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Gratidão é quando a gente tem um coração grato, mesmo diante das dificuldades. A perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão, a perseverança nas orações. O que João vai dizer assim, mesmo diante da perseguição, persevere. Quantos de nós começa a dar tudo errado na vida, se afasta da igreja? Não acontece nada, eu vou lá, eu olho para os milagres dos vizinhos, comigo não acontece, comigo não anda, minha vida não vai, e aí deixa de ir, se afasta. Eu oro, não acontece nada, se afasta. A gente tem tanto problema com perseverança, mas não dá para falar tudo agora. 3 características, então são 3 temas, 3 características e 2 reações. Eu vou correr aqui para a gente chegar nas reações, que é o que eu quero. João chama no que nós lemos ali, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A ideia de fiel testemunha é que Jesus sempre foi fiel durante todo o seu ministério. Eu gosto muito de uma expressão, eu tinha um discipulador que chamava Pastor Jamé Nobre, e ele falava a ideia de que Jesus veio de costas. Falava, como Jesus veio de costas? Porque Jesus veio ao mundo sempre olhando para o Pai. Então ele caminhava e exercia o seu ministério no mundo olhando para o Pai. Ele sempre apontou para o Pai. O ministério de Jesus na terra foi revelar o Pai. O ministério de Jesus na terra foi mostrar o Pai. Ele fala, quem vê a mim vê ao Pai. Quem ouve a minha voz, ouve a voz do Pai. O ministério de Jesus sempre foi olhando para o Pai, trazendo honra e glória. A minha comida consiste em fazer a sua vontade. Ele só olhava para o Pai. O Apocalipse é o Pai revelando o Filho. E quando a gente olha o Apocalipse, o Pai revelando o Filho, não é mais aquele filho como ovelha muda ao matadouro. O Pai revelando o Filho não é como aquele acorrentado ou com as mãos furadas, ensanguentado com uma coroa de espinhos. O Pai revelando o Filho no Apocalipse é aquele que tem os olhos de fogo.
é aquele que tem as mãos a sua vitória, é aquele que tem o cabelo como chama, é aquele que da sua boca sai a espada de dois gumes. O Pai revelando o Filho, é um Filho vitorioso, triunfante, dizendo: esse é meu Filho, e Ele veio para vencer. O ministério de Jesus é Ele revelando o Pai, o Apocalipse é o Pai revelando o Filho, como essa fiel testemunha. O primogênito dos mortos, Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. A gente precisa entender isso. Várias outras pessoas ressuscitaram no Novo Testamento. Você olha vários. Você lembra de Paulo quando ressuscita Eutico? Ele para lá o filho da viúva, filho único da viúva, Lázaro. Mas todos esses ressuscitaram para morrer de novo, tá? Todos esses ressuscitaram em vida ali, tiveram um tempo e depois morreram. Jesus foi o primeiro, o primogênito entre os mortos, que ressuscitou com um corpo glorificado. Por isso, quando os discípulos estão reunidos, a porta fechada, Ele aparece no meio deles, porque o corpo agora é diferente. Mas Ele come com eles, Ele mostra as feridas. Isso a gente só vai entender quando a gente ressuscitar. Mas nós teremos um corpo glorificado, e Ele é o primeiro da fila. Ele é que venceu a morte. Então imagina, numa igreja que sofria um martírio terrível, numa igreja que sofria uma perseguição terrível, um massacre, Jesus vem para dizer que Jesus é maior que a morte. Jesus é maior que a morte. Jesus é esse sacrifício perfeito, a oferta perfeita. Por isso Ele é o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Jesus é maior que todos os presidente dos presidentes. Jesus é aquele qual todo joelho se dobra. Jesus é maior que o Império Romano e qualquer imperador. Gente, lembra que eles sofriam uma perseguição terrível. Terrível. Quero enfatizar isso para você entender que o livro do Apocalipse vem num contexto para a igreja de uma perseguição terrível. E aí João vem revelar alguém que é soberano. Eu não sei como é que está a tua vida, mas diante das tuas perseguições, diante das tuas lutas, diante do teu sofrimento, diante da tua angústia, você precisa crer nisso. Eles liam o livro de Apocalipse em forma de encorajamento, em forma de motivação, para falar: puxa vida, no meio de uma perseguição terrível, Deus é vencedor, Deus é soberano. E a gente vê a igreja desesperada por causa de uma eleição. Gente, não quero entrar em política, mas a gente olha para o livro de Apocalipse e a igreja parece desesperada por uma eleição. Para, Deus é soberano e vai continuar soberano. Não importa quem entrar, Deus é soberano. Ele é Deus, Ele tem a chave do inferno e do Hades em suas mãos. Ele continua reinando e continuará reinando absoluto. A gente estremece por qualquer problema, a gente estremece por qualquer dificuldade, a gente estremece por qualquer tribulação. A gente precisa ter casca grossa. E o Apocalipse vem a nos mostrar isso. Leia o Apocalipse nessa ótica. O Senhor é soberano sobre os reis da terra. O Senhor é soberano sobre imperadores. O Senhor é soberano sobre qualquer tipo de tribulação, sofrimento, angústia. O Senhor é soberano. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. E olha que eles tinham os imperadores que se autodeclaravam Deus. Os imperadores se autodeclaravam Deus. Tinha locais de culto, tinha templos de adoração. E Deus está falando aqui, meu filho é soberano sobre todas as coisas. Mas eu quero encerrar falando sobre as duas reações do apóstolo João. Está 3, né? Cadê? Eu coloquei 3, foi mal. São 2. Apocalipse 1, versículo 17 e 18, no final do primeiro capítulo. Ele vai dizer: quando eu vi tudo isso, quando eu vi essa revelação, quando eu vi o Senhor, quando eu vi o trono. Eu vou ler desde o 12, porque ele ouve uma voz e fala assim, só para você entender. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, que a gente vai falar à noite sobre isso, as 7 igrejas, porque antes de ver o Senhor, ele vê as igrejas. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas.
Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. A primeira reação de João é um profundo quebrantamento. Profundo quebrantamento. Quando começou a época do cair no poder, eu não sei se você passou sobre isso, mas porque o pessoal caía, eu falava uma coisa, falava: gente, se tem na Bíblia eu acredito, se não tem na Bíblia eu não acredito. Quando você olha, vários profetas passaram por isso, ou por um profundo quebrantamento, ou por uma queda, literalmente uma perda de forças diante da glória do Senhor, caindo, perdendo as forças da sua perna. Quando Jesus foi preso, perguntaram: quem é você? Quando ele diz eu sou, para se identificar como Jesus, ele diz eu sou. E sabe que no Evangelho de João tem 7, olha o 7 de novo, 7 eu sou. Quando ele se autodenomina alguma coisa no Evangelho de João, quando ele diz eu sou diante dos soldados, os soldados caem no chão antes da sua prisão. Se você ler o livro de Isaías, Ezequiel, Daniel, tem aí os textos, Pedro e Paulo, você vai ver esse profundo quebrantamento. Todos passaram por essa experiência, ou de uma queda diante da glória do Senhor, ou de um profundo quebrantamento. Acho que há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre o verdadeiro avivamento aqui, conversando com vocês sobre o verdadeiro avivamento, fala que todos os avivamentos na história da igreja passaram por um profundo quebrantamento. Todos os grandes avivamentos na história da igreja passaram por um profundo quebrantamento. É impossível a gente ver a glória do Senhor sem se prostrar diante da sua soberania. É impossível a gente ver a glória do Senhor sem se prostrar diante da sua grandeza, da sua soberania. Por isso a gente precisa avaliar a nossa reação. Se você está há tantos anos na igreja e não tem nenhum tipo de profundo quebrantamento, querido, se aproxime do Senhor. Talvez você esteja se aproximando da igreja, talvez você esteja se aproximando de pessoas, o que é bom. Talvez você esteja se aproximando de um ambiente social, legal, gostoso, pessoas que são falhas, mas têm buscado agir corretamente ou ter índole boa. Mas talvez você não esteja se aproximando do Senhor. A aproximação do Senhor gera em nós um profundo quebrantamento. E a gente sabe que o coração quebrantado, Deus não despreza. E aí a gente começa a entender: por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não muda alguma coisa? Por que o Senhor não muda a minha história? Por que parece que eu oro e Deus não fala? Parece que a minha oração não passa no teto. Será que eu tenho um profundo quebrantamento? Ou será que eu participo de um ambiente social? Me aproximo da igreja, mas não me aproximo do Senhor de fato. Porque a primeira reação diante de uma manifestação de poder, a primeira reação diante de uma experiência com o Senhor, tem que ser um profundo quebrantamento. E mais uma: Ele é gloriosamente restaurado. A mesma mão que segura é a mesma mão que toca e restaura. A mesma mão que tem poder para destruir todos os inimigos é a mesma mão que toca e diz: não temas, porque eu estou aqui. A mesma mão que traz juízo sobre as nações, a gente vai olhar um pouco mais para frente em toda essa... A mesma mão que tem o juízo sobre as nações é a mesma mão que restaura o pecador. Essa é a revelação da graça de Deus, que coloca João em pé novamente para cumprir o seu ministério, porque ele diz: agora escreve, cumpre o teu chamado. É essa poderosa mão de Deus, que a gente pode reproduzir isso quando restaura Pedro, dizendo: tu me amas, e ele fala: tu sabes que eu não te amo. Tu me amas, tu sabes que eu não te amo. Lembrando que quando ele fala a Pedro, ele usa 2 palavras, por isso que eu estou dizendo isso. Você me ama incondicionalmente, que é a palavra ágape, e Pedro responde que não, eu gosto de você. Ele usa a palavra filéu.
Quem já foi no Vida Vitoriosa sabe do que eu estou falando, mas senão depois você pode dar uma olhada, não tem tempo de explanar tudo, mas essa é a ideia. Ele diz assim, essa mão de graça, que diz, tu me amas, e Pedro diz, eu não te amo, eu gosto de você, pastoreia minhas ovelhas. Tu me amas? Não, eu não te amo, eu gosto de você, cuida do meu rebanho. E aí no último Jesus fala, então você só gosta de mim? Jesus muda a palavra, Jesus usa filéu. Então você só gosta de mim, por isso que diz Pedro, profundamente triste, profundamente entristecido. Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só chego até aqui. Mas mesmo assim, mesmo Pedro não chegando a esse patamar do amor ágape, mesmo Pedro não chegando ao amor incondicional de Deus, mesmo Pedro não atingindo talvez todas as expectativas, não que Deus tenha alguma expectativa da gente, mas para a gente entender, mesmo que Pedro não chegue a todas as expectativas, Deus diz assim, mas eu te quero na minha obra, eu te quero no meu ministério. É isso que ele está fazendo com João. A mesma mão que traz juízo sobre as nações é a que toca em João, coloca João de pé e diz assim, agora escreve, eu quero você cumprindo o teu chamado, eu quero você na minha obra. Ele restaura a gente, não para sair por aí livre, leve e solto, mas ele restaura a gente e diz assim, agora eu te quero na obra. Se você não sabe o teu chamado, querido, você não sabe o tempo que você está perdendo, se você não sabe por que você está aqui, se você não sabe por que Deus te tocou com essa mão graciosa, Deus te coloca de pé, é para realizar uma obra, é para realizar o teu chamado, é para cumprir a tua vocação, nada mais do que isso. Essa mão de graça do Senhor, que restaura gloriosamente João, é a que nos restaura hoje, porque essa é a função do Apocalipse, te restaurar para cumprir o teu chamado. Por isso que a gente olha para o livro de Apocalipse para dizer, eu não preciso temer a vida, por causa da perseguição, do sofrimento, da luta, e eu não preciso temer a morte, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Feche os teus olhos, querido. Eu queria que você pensasse sobre isso, é só o primeiro. Mas eu tenho certeza que todos esses domingos, e o nosso incentivo para você é que você volte à noite, que você acompanhe toda a série. Os mais antigos vão lembrar, a gente fazia isso sempre, a gente tinha escola dominical de manhã e culto à noite. Depois a gente vai se acostumando, vai se acomodando e a gente só vai num. Mas se você aceita um conselho, se você aceita o desafio, nosso desafio, quando nós pensamos nessa série, para que a igreja acompanhasse toda a série. Hoje à noite, então, eu vou continuar falando agora sobre essa introdução às cartas às 7 igrejas. E depois, cada pastor vai ministrar uma igreja diferente. Então, eu quero te convidar, venha. Mas nesse primeiro desafio, eu quero que você pense sobre isso. A mesma mão que julga as nações, é a mesma mão que tem poder sobre tudo, a mesma mão que vence os nossos inimigos, é a mão que te toca, que te diz não temas, que te restaura, para você cumprir o teu chamado. O que você tem feito? Você sabe, conhece o teu chamado? Eu sei que é só uma pincelada numa introdução de Apocalipse, e a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Mas eu quero que você pense, o livro de Apocalipse é um livro para te incentivar, diante das tuas lutas, diante das tuas perseguições, diante do teu sofrimento e angústia, para dizer, Jesus venceu. Jesus venceu. E por isso a gente pode vencer nele. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque a tua palavra é essa que sai da tua boca como espada de 2 gumes. E que é capaz de ir no fundo da nossa alma e dividir ali as nossas intenções do nosso coração. Deus, fala conosco, nos sonda, porque esse que tem olhos como chama, é aquele que conhece a igreja, que conhece a nossa história, que conhece a nossa realidade, que sonda o nosso coração, e que mesmo assim nos ama, nos perdoa, nos restaura, nos põe de pé e diz, cumpre o teu chamado. Oh Deus, que ousado amor, que maravilhosa graça, que imenso poder
Por isso não tem outra reação senão nos prostrarmos diante de Ti e Te adorarmos. Não tem outra reação senão nos prostrarmos diante de Ti e dizer: Senhor, não somos nada, não temos poder, pelo contrário, somos merecedores da morte, somos merecedores da cruz, somos merecedores de nada, absolutamente nada. Mas aí o Senhor nos toca, nos ergue, nos põe de pé e diz: cumpre o Teu chamado. Obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.